paz do Senhor, meus nobres irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Vanderclay, da Assembleia de Deus de Fazendinha, estado do Amapá. A partir de hoje nós estaremos inaugurando as transmissões dos cultos gerais da Assembleia de Deus e também estaremos compartilhando as lições da Escola Bíblica Dominical. Por conta dessa situação de coronavírus, não é? A gente, através da nossa liderança, nosso pastor presidente Climário Nunes, decidiu sabiamente em realizar os cultos através das redes sociais. E hoje nós inauguramos então a nossa transmissão através da página AD Fazendinha e dos nossos perfis ADFaz AP e também a Semadef ADFaz. Então nós vamos iniciar essas transmissões hoje com a lição 12. A lição do primeiro trimestre de 2020 é a penúltima lição, que traz como título Jesus, o homem perfeito. Que nesta lição o Senhor possa nos direcionar e nos dar graça para que todos aqueles que ouvirem e assistirem a este vídeo possa ser de alguma maneira tocado pela palavra de Deus e assim seja edificado. Nós temos então o texto áureo desta lição, está em Lucas capítulo 2 e o verso 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Veja que o texto áureo já traz no seu bojo uma informação importante, onde diz que o nosso Senhor Jesus crescia em sabedoria, ou seja, crescia em intelecto. Também crescia em estatura, ou seja, crescia fisicamente. E crescia também na graça, ou seja, ele crescia espiritualmente, diante dos homens e diante de Deus. Então veja quão rica será esta lição que vai abordar esse tema. E o objetivo geral desta lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Amém? Então nós vamos dar início, nós vamos para a introdução da nossa lição. Esta que é uma lição muito importante, está praticamente encerrando esse primeiro trimestre. E nós temos na introdução o seguinte: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. E no final da introdução diz o seguinte: que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Amém? Dito isto, nós vamos para o primeiro tópico, que traz como título Jesus, verdadeiro Deus. Nós vamos direto para o subtópico 1. O subtópico primeiro diz assim: sua eternidade como o Pai. Sua eternidade com o Pai. E diz: o Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isso está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas, conforme está escrito em João no capítulo 1 e o versículo 3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Neste subtópico nós temos aqui algumas informações valiosas, das quais eu quero destacar onde esse subtópico menciona: antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Nós vamos então para a Bíblia Sagrada, vamos encontrar essa referência
ao qual a lição traz, que é para nós termos base para trazer uma informação bem assertiva da palavra do Senhor. João capítulo 3, capítulo 1, verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então veja, aqui está a confirmação da eternidade de Cristo, né, com o Pai. Desde a criação, desde o início, Cristo estava com o Pai. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo uma das três pessoas da Trindade, já se fazia presente ali com o Pai na eternidade. Amém? Mas também nós temos uma outra informação ainda nesse subtópico, onde diz o Senhor Jesus. Bem, aqui nós temos algo muito valioso, muito importante, que trata da seguinte informação. Quando nós dizemos que o Senhor Jesus é quem salva, nós estamos falando com uma assertiva de 100%. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Se não, vejamos em Romanos, capítulo 9, versículo 10, onde diz: se com a boca confessares o Senhor Jesus, e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então veja que a salvação, ela vem após, não é? O senhorio. Quando eu reconheço a Jesus como Senhor, através disso virá a minha salvação. Amém? Então nós podemos afirmar que Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Amém? Ainda nós temos nesse primeiro subtópico uma informação a respeito do Provérbios, né? As suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Há uma referência na Bíblia que está lá em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 32, que diz assim: e disse 3.000 provérbios. Aí essa referência é sobre Salomão. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Então veja como Salomão tinha uma quantidade considerável de provérbios, e nós temos registrado na nossa Bíblia Sagrada cerca de 560 provérbios. E a respeito dos cânticos, nós temos na nossa Bíblia o Cântico dos Cânticos, né? O Cantares de Salomão, que conta a história do amor figurativo entre Salomão e a Sulamita, que ele desejava tornar a rainha das suas rainhas. Então, eis aqui uma informação à parte, que também é muito proveitosa e que, de certa forma, nos acrescenta em conhecimentos bíblicos. Então, o subtópico 2 vai trazer o seguinte: seus atributos, grandezas e perfeições. Esse subtópico diz assim: Jesus Cristo é a fonte da vida, logo, Ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus, de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. E aí nós temos as várias referências que falam acerca do que está sendo lido. Mas também eu quero trazer aqui algumas informações muito importantes. Primeiro eu quero trazer uma informação de cunho edificante. Quando nós lemos nesse subtópico a respeito dos atributos de Deus, nós entendemos que a Bíblia diz que Deus, que o Senhor Jesus, Ele é onipresente. Significa que Ele está em todos os lugares, mas também em todo o tempo. Ele existiu desde a criação, desde a eternidade, existe hoje e existirá para sempre. Então Ele está em todo lugar e em todo o tempo. É por isso que quando a Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre, né? Desde antes de nós nascermos Ele já nos conhece, é porque Ele está em todo o tempo. Então, presente e futuro são tempos presentes para Deus. Amém?
Então, o segundo atributo fala da onisciência. Ele é um Deus onisciente, ele sabe todas as coisas. Portanto, nós devemos entender com isso que se Jesus é um Deus onipresente, ele está conosco todo o tempo e o tempo todo. Se ele é onisciente, ele sabe, ele conhece tudo acerca de nós. Ele conhece as nossas preocupações, ele conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos, ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe daquilo que nos machuca, ele sabe daquilo que nos aflige. Por exemplo, essa pandemia da atualidade, isso tem causado preocupação para tantas pessoas, não é? Mas o nosso Deus, ele conhece tudo isso, ele conhece cada um de nós. Mas o principal, escute, vem dizer que ele é onipotente. Isso significa que ele pode realizar tudo, ele pode fazer todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Portanto, se ele está ao nosso lado, se ele nos conhece, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, ele sabe dos nossos problemas, das nossas angústias, de todas as nossas mazelas, mas ele é esse Deus que, assim como ele sabe tudo isso de nós, ele tem poder para resolver tudo para nós, inclusive essa situação atual. O Senhor tem poder para resolver tudo para nós. Portanto, regozije-se nessa palavra, que nós servimos a esse Deus que está ao nosso lado, nos conhece e tem poder para nos ajudar. Amém? Vamos para o subtópico 3, que diz o seguinte: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, traz a informação acerca disso e continua dizendo, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Bom, dessa informação, desse comentário trazido pela revista, o que nós temos que colocar aqui é tão somente que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou tudo o que realizou, seus milagres, prodígios, maravilhas, todas as curas que ele realizou, ele os fez porque o Espírito Santo de Deus habitava nele. E aí está a beleza de nós olharmos para Cristo como um homem na sua totalidade. Amém? Então tudo que Cristo realizou enquanto ser humano, era porque ele estava cheio do Espírito Santo. E isso basta para esse subtópico, é uma informação muito importante. A partir de agora nós vamos entrar então no segundo tópico, né, que vai trazer como título Jesus, verdadeiro homem. E nós vamos direto para o subtópico primeiro, que diz assim: Jesus estava no seio do Pai. E o subtópico vai descrever o seguinte: antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Está lá em João capítulo 1, versículo 18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, conforme está em João capítulo 1, versículo 3, que nós já lemos anteriormente. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Esse subtópico, o subtópico primeiro, Jesus estava no seio do Pai. Eu gostaria de fazer a leitura de uma outra referência que muito facilmente vai trazer a elucidação dessa informação, e está em João, no capítulo 1, no verso 1 e no verso 14. Olha o que diz o verso 1 de João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja que o Verbo estava com Deus, Cristo estava com Deus. Olha o que o versículo 14 diz:
o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então eis aqui a constatação, a confirmação de que Jesus estava no seio do Pai. Né? Então, dito isto, nós vamos para o subtópico 2, que traz profetizado no Antigo Testamento. Nós temos aqui o seguinte: a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Gênesis 3,15 e Malaquias 4,2. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Gentios, os que não são judeus. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Glória a Deus. Bom, esse subtópico, o subtópico 2, profetizado no Antigo Testamento, quero trazer aqui na minha anotação, no meu esboço, o seguinte, que a chave hermenêutica para nós compreendermos a Bíblia de uma forma mais simples e mais clara é tão somente nós buscarmos interpretar a Bíblia e enxergar Cristo em todos os livros da Bíblia. Veja só, vamos ver o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 44. Lucas 24 e o versículo 44 a respeito desse tópico que está dizendo assim: profetizado no Antigo Testamento. Olha o que diz aqui no Novo Testamento. Lucas 24, 44. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja só, na lei de Moisés, Pentateuco, nos profetas maiores e menores, e nos salmos, representando aí os demais livros da Bíblia Sagrada. Então veja que esse segundo subtópico está muito claro através desse versículo que nós lemos, onde Jesus Cristo foi profetizado no Antigo Testamento. E, como já mencionado, a chave hermenêutica para nós entendermos melhor a Bíblia Sagrada é buscarmos interpretar a Bíblia olhando para todos os livros, e em cada livro enxergarmos Cristo, a pessoa bendita que nos trouxe a salvação. Amém? Vamos para o terceiro e último subtópico desta sessão. Na verdade, ainda tem mais dois subtópicos ainda. Vamos aqui então para o terceiro subtópico, que fala encarnado no Novo Testamento. Diz assim: o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Então veja que nesse subtópico nós estamos falando a respeito da encarnado no Novo Testamento, né? Onde ele se fez carne. E a respeito do que nós lemos, nós temos aqui uma informação bem pertinente. Veja só, falando a respeito dessa humanidade de Cristo, quando ele foi encarnado, nós temos o seguinte, que no início do ministério de Jesus Cristo, após João Batista tê-lo batizado, ele foi levado ao deserto para jejuar. E por 40 dias ele jejuou, e no final ele teve fome. Então a fome é uma necessidade inerente a nós seres humanos, pessoas. E aí nós temos então uma característica da humanidade de Cristo.
Veja só, eu estou falando do início do ministério de Jesus. E lá no final do seu ministério, quando ele estava na cruz do Calvário, antes de declarar a sua última palavra, a sua última frase, entregando a sua vida ou o seu espírito ao Pai, lá ele diz também: tenho sede. E lhes deram de beber vinagre, ou fel em outro evangelho. Então veja que ali no começo do seu ministério ele tem fome, e no final do seu ministério ele declara que tem sede. E isso atesta, isso prova a humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos para o subtópico 4, que diz: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E esse subtópico diz o seguinte: ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Quais foram esses povos ou culturas? Israel, Grécia e Roma. O que nós temos a falar a respeito deste subtópico? Então veja só, quando esse subtópico diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, nós entendemos então que a plenitude dos tempos significa que ele nasceu, ele veio ou ele foi enviado por Deus no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo ideal, não é? Mas veja que a lição nos mostra que o próprio Deus, na sua presciência, ele já preparou todo o ambiente para recepcionar seu filho, né? Ele escolheu povos específicos com suas culturas específicas para que tudo, né, estivesse preparado para que Jesus, quando viesse ao mundo, fosse recepcionado. E ele preparou ainda esses povos para que o Evangelho, né, pudesse alcançar a todos. E nos alcançou, por isso nós somos chamados filhos de Deus por adoção através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas veja o que eu tenho para falar ainda a respeito desse subtópico, que fala sobre a plenitude dos tempos, né? Nós entendemos então que, da mesma forma como Deus preparou todo o ambiente, todos os lugares para receber o seu Filho, né? Pois ele tinha um propósito grandioso através do seu Filho, que era a nossa salvação, eu quero dizer a você que Deus ele não muda, ele nunca muda, ele não mudou e jamais vai mudar. E da mesma forma que ele prepara o ambiente para nós recebermos a pessoa bendita de Cristo, ele também faz isso nas nossas vidas. Às vezes nós estamos esperando ansiosamente por uma bênção que não chega, por uma resposta que não vem, por algo que nós precisamos, que nós queremos tanto e de certa forma demora ou ainda não foi possível, mas nós queremos. E aí, tudo isso nós apresentamos a Deus, e aí nós entendemos através desse paralelo que eu faço aqui, é que Deus ele primeiro prepara o ambiente. Primeiro ele prepara o lugar certo, ele prepara as pessoas que vão cooperar para que essa bênção chegue até você. Então, nós entendemos que há um tempo certo para a tua bênção chegar, para a minha bênção chegar, há um tempo oportuno, há um tempo ideal. E aí nós temos que entender que esse tempo é o tempo de Deus, é o tempo perfeito de Deus, é o Kairos de Deus. Então, descansa no Senhor. Não há companhia melhor do que a do Senhor. Quando nós descansamos no Senhor, nós nos colocamos ao lado dele e esperamos que ele realize a sua boa vontade em nossas vidas. Amém? Vamos para o último subtópico deste tópico 2, que é o subtópico 5, onde vai falar sobre em Israel Jesus é apresentado ao mundo. E aí eu vou ler somente o começo e o final para a gente
conseguir diminuir o tempo do vídeo. Então diz assim no início: o Filho de Deus, e lá no final diz, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 23. O Filho de Deus iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. O que nós temos para dizer a respeito desse último subtópico do tópico 2? Então veja só, neste subtópico nós vamos entender que Jesus Cristo, ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Então veja que ele se preparou, e a Bíblia relata que desde criança ele já ia para a sinagoga para aprender e para fazer perguntas e aprender mais acerca da palavra. Então Jesus Cristo se preparou 30 anos para exercer um ministério de 3 anos e meio. E a gente consegue perceber nos dias de hoje que algumas pessoas querem se preparar por 3 meses para exercer um ministério de 30 anos. É claro que isso não vai dar certo, que não vai funcionar. Como eu falei ainda há pouco, há um tempo determinado para tudo. E essa base, esse alicerce de passar pelas etapas do ministério, ela é necessária para criar esse alicerce. É necessária para criar um obreiro fortalecido e experimentado em todas as áreas. Então veja só o seguinte, eu tenho uma informação aqui a respeito disso, que diz o seguinte, está nessa outra página, diz assim, é importante entender que não se deve queimar etapas, não é? Que não se deve queimar etapas. E que não se deve também pegar atalhos. Mas deve-se viver cada fase do projeto que Deus tem para a tua e para a minha vida. Não é difícil começar bem, difícil é terminar bem. Então é muito importante esse alicerce. Aí nós vamos ver um exemplo de Moisés, por exemplo, que ele foi criado num palácio, né? Mas o projeto de Deus para a vida de Moisés, na verdade, se deu no deserto. E José, pelo contrário, foi criado num deserto, num ambiente assim, mas o projeto de Deus para a vida dele, de José, foi dentro de um palácio. Então veja que o projeto de Deus para a nossa vida, ele sempre vai estar voltado para algo que Deus tem para realizar através das nossas vidas. Por isso é importante nós estarmos preparados. Por isso é importante nós estarmos alicerçados, termos essa base espiritual para que quando o Senhor Jesus nos levantar, nós sabermos muito bem para onde nós temos que ir segundo a boa vontade de Deus. Amém? Aí é uma informação muito preciosa para todos os obreiros, para todos os irmãos que almejam ao episcopado, e isso é muito bom. Glória a Deus. Vamos para o nosso último tópico, que é o tópico 3, Jesus, o homem perfeito. E o primeiro subtópico traz a seguinte informação, a humanidade de Jesus. E nós vamos ler diretamente o ponto destaque desse subtópico, que diz o seguinte: em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Então, nós entendemos aqui que o nosso Senhor, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, foi em favor do próximo, do outro, daqueles que o procuravam. Então, nós entendemos ainda que hoje, o nosso Senhor continua a realizar esses milagres. Porque para Deus todas as coisas são possíveis, né? Jesus disse que a igreja faria coisas maiores do que aquelas que ele realizou. Portanto, esse poder está nas mãos da igreja. Cabe então a nós tão somente levarmos esta palavra de Deus às pessoas que necessitam. Mas o que movia o Senhor Jesus em ajudar as pessoas? Aqui nós temos uma referência em Mateus 20, no versículo 34, que diz assim:
então Jesus, movido de íntima compaixão. E aí o versículo continua. Nós entendemos aqui então que Jesus, ele amava as pessoas, né? Ele sentia a dor da outra pessoa. Ele se colocava no lugar do outro. Ele conseguia ver o sofrimento do outro, né? E por isso ele realizou tantos milagres, né, em favor daquelas pessoas. E ele amava tanto as pessoas que ele entregou-se a si mesmo para morrer na cruz por amor àquelas pessoas, a nós e a muitas outras que ainda virão. Amém? Aí nós temos então o subtópico 2, que vai finalizar esta lição. O subtópico 2, ele vai falar sobre Jesus, o último Adão. E diz assim: o primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Amém? Então, olha o que nós temos a respeito desse subtópico 2, onde diz Jesus, o último Adão. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. A gente sabe que Jesus venceu a tentação frente ao próprio inimigo, ao próprio Satanás. E lá no Calvário também, quando ele entregou a sua vida, o seu espírito ao Pai, mas no terceiro dia ele triunfou sobre a morte. E aí está a vitória de Cristo. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós. Então, vencer a tentação não está só relacionado ao ambiente, ao local, né? Mas é uma disposição no coração, né? É um compromisso que cada um deve ter para com Deus de não fazer o que é errado, de não pecar. A convicção de não pecar contra Deus, não pecar contra o próximo. Por exemplo, Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E lembrando que Daniel era jovem e ele venceu a tentação. Assim como hoje, perceba que muitos jovens, quando ingressam na faculdade, acabam se desviando, né? Outros ingressam na mesma faculdade e lá criam grupos de evangelização, grupos de oração. Então perceba que não é o ambiente o fator decisivo para fazer o que é certo ou o que é errado, mas é assentar no seu coração e colocar que fazer o certo é o que Deus espera de cada um de nós. Amém? Chegamos então ao último subtópico dessa lição tão abençoada, que fala sobre a perfeição espiritual e moral de Jesus. E nós vamos direto ao ponto deste último subtópico, que diz o seguinte: tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Está em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 até o 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Ele é o nosso excelso exemplo. Vamos ver aqui essa referência de que Cristo é o nosso exemplo maior, o nosso modelo a ser seguido. 1 Pedro, no capítulo 2, e no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais suas pisadas. Amém? Nós temos então aqui neste último subtópico Jesus Cristo na sua pessoa bendita sendo o nosso exemplo maior, tanto espiritual quanto moralmente. Glória a Deus. E a conclusão da revista desta lição diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre
com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro. Nós encerramos esta lição, graças a Deus, porque chegamos a este momento e eu concluo esta lição falando sobre esse momento em que nós estamos passando, em que as mãos não podem se tocar, os braços não podem abraçar, mas os joelhos ainda podem se dobrar. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe. Amém.